No próximo capítulo de Amor Sem Fim, no início do episódio, Vildan estava completamente fora de si dentro do quarto ao perceber que Onder havia partido. Ao abrir o guarda-roupa e ver que não havia mais nenhum pertence dele, a tensão tomou conta de seu rosto, fazendo com que ela pegasse o celular e ligasse para Leila, disparando acusações e declarando que não perdera Onder antes e que também não o perderia agora para ela. Leila, sem entender o surto, tentou conter a situação, mas Vildan acusou de ainda amar Onder e de ser orgulhosa demais para admitir isso, o que fez Leila encerrar a ligação, pedindo que não fosse mais incomodada com futilidades. Após desligar, Leila ouviu Tufan conversando ao telefone e ao escutar a palavra funcionou, ela se dirigiu à sala, ainda atenta, e compreendeu que Tufan estava jogando dos dois lados ao dizer que era contra Ymir, mas que ele jamais poderia saber disso. Diante disso, Leila ligou para Kemal e contou o que escutara. Ele, sem demonstrar surpresa, agradeceu e desligou, ficando pensativo, relembrando momentos com Tufan. Logo cedo, Zerri perguntou se havia boas notícias e Kemal respondeu que logo saberiam, pois estavam no caminho certo. Em seguida, ele ligou para Nihan, dizendo que precisava de um favor. Enquanto isso, Ymir chegava à casa da mãe tomado por fúria, exigindo que todos fossem ao jardim, pois queria ficar a sós com a mãe. Sem rodeios, ele começou a questioná-la, afirmando já saber que ela tivera outro filho e querendo saber se esse filho era de seu pai ou de um amante. Tirando a máscara da mãe, Ymir exigia respostas, perguntando se ela preferia morrer a revelar o nome do filho que protegera por tantos anos. Nihan chegou nesse instante, tentando intervir ao ver a mãe de Ymir sufocada, mas ele não permitiu. Empurrou Nihan e declarou que não hesitaria em fazer o mesmo com o amante dela se fosse necessário, insinuando que gravaria tudo para que ela sofresse vendo. Depois, ele deixou o local e Nihan, transtornada, colocou a máscara de volta na mãe de Ymir, prometendo que encontraria o filho dela antes que Ymir o machucasse. Enquanto isso, Kemal falava com a mulher que criará o filho perdido, tentando descobrir o paradeiro da criança que a mãe de Ymir dera à luz. Ela explicou que o segredo estava apenas com a mulher que o recebeu e que tudo o que sabia era que essa mulher conhecera o pai do menino antes de se casar com Galip e que ele fora muito gentil com ela. Kemal, então, pediu que ela arrumasse as coisas para ir para a nova casa, garantindo que cumpriria sua promessa e encontraria o filho dela. A mulher, confiante, foi preparar tudo. Zerri interrompeu Kemal, preocupado por aquilo se tratar de outro caso, mas Kemal afirmou que encontrariam o irmão de Ymir e devolveriam a ele e à mulher a vida que Ymir lhes roubara. Dentro do carro, fez uma ligação solicitando informações sobre a mulher com nome e data de 1991, buscando tudo sobre os lugares que ela esteve naquele ano e também sobre a criança nascida na mesma época, determinando que não queria ninguém voltando sem informações. Na mansão, Zeynep estava na sala quando Aizan passou em direção ao quarto de Vildan. Zeynep a chamou, perguntando aonde ia, e Aizan respondeu que iria saber o que a senhora desejava para o jantar, mas Zeynep a alertou para não incomodar a patroa naquele momento delicado. Aizan, educada e discreta, explicou que não tinha visto nada, o que fez Zeynep ironizar seu comportamento exemplar, elogiando sua descrição e dizendo que era diferente das empregadas das novelas, mas que mesmo assim não deveria incomodar Vildan. Diante da dúvida sobre o cardápio, Zeynep sugeriu peixe e legumes, mas logo reclamou por estar tendo que decidir até isso, mandando Aizan comprar peixe e prepará-lo grelhado. Vildan então apareceu e, ao saber da escolha do cardápio, reclamou de Aizan ter ouvido Zeynep, chamando-a de insignificante. Zeynep se surpreendeu com a grosseria da mãe, mas Vildan disse que com Onder fora, não precisava mais de fingimentos e que era melhor Zeynep aprender logo quem mandava na casa. Aizan pediu desculpas, prometendo que não se repetiria, mas Vildan, com um olhar venenoso para Zeynep, afirmou que logo ela sairia daquela casa, pois já tinha suas suspeitas e, quando todos soubessem a verdade, Ozan a expulsaria de lá. Zeynep, firme, respondeu que não seria tão fácil assim. Vildan, decidida, afirmou que veriam do que Galip era capaz, então ele foi até o Sr. Haki para relatar tudo o que havia acontecido com Kemal. O Sr. Haki, surpreso, reagiu dizendo que o filho de Galip vinha atormentando a família de Kemal há meses, e agora ele surgia ali querendo interferir. Galip respondeu que o objetivo era justamente pôr um fim na rivalidade entre os dois, mas o Sr. Haki questionou como ele pretendia fazer isso. Ao que Galip respondeu que não queria mais Kemal à frente do projeto e que ele mesmo se encarregaria de destruir o nome dele, lembrando que todos sabiam de seu poder e que conseguia tudo o que queria.
O Sr. Haki, por sua vez, respondeu que Galip talvez não soubesse do poder dele também, e revelou que Kemal não era apenas um funcionário, mas seu futuro genro e herdeiro de metade da empresa. Logo Galip teria que tratar de muitas coisas com ele, pois ele se tornaria um dos diretores. Galip, irritado, disse que esperava mais inteligência dele, mas percebia agora que Kemal herdara toda a arrogância do sogro e lamentava que Haki não vivesse o suficiente para ver o inferno que ele causaria na vida de Kemal. O Sr. Haki, sereno, respondeu que bastava saber que Kemal teria a vida toda pela frente. Enquanto isso, Tariq, no carro, ignorava chamadas insistentes de Banu até que quase colidiu com o carro dela. Ao descerem, Banu estava em prantos, pedindo desculpas e dizendo que não fora sua intenção magoá-lo, mas ele a confrontou dizendo que confiara nela e que no fim, ela fez o mesmo que todos os outros, apunhalando-o pelas costas. Banu implorava por perdão quando um carro quase a atropelou. Tariq a puxou a tempo, abraçando-a com preocupação, perguntando por que ela não prestava atenção. Ela voltou a pedir desculpas, dizendo que nunca quis machucá-lo, mas ele respondeu que já era tarde, pois ela o fez se voltar contra o próprio irmão. Em seguida, ele entrou no carro e partiu, deixando Banu chorando na calçada. O celular de Tariq voltou a tocar, e ele atendeu irritado, gritando para ser deixado em paz, mas logo percebeu que era seu pai, pedindo desculpas pela reação e dizendo que estava falando com alguém na rua. O pai disse que precisava conversar, e Tariq respondeu que iria. Enquanto isso, Asu estava no ateliê com Nihan, que a confrontava dizendo que ela não havia ficado calada sobre o acordo das duas e falará com Kemal. Asu rebateu que Nihan também não cumprirá sua parte da promessa, e diante da pergunta do que ela havia prometido, Asu lembrou que Nihan jurara se afastar de Kemal. Nihan quis saber se era isso que Asu tinha ido pedir, e ela confirmou, dizendo que não conseguia se aproximar dele com Nihan presente como uma sombra constante. Nihan assegurou que entre ela e Kemal não havia mais nada, que ainda restavam apenas questões a resolver, as quais ela não podia compartilhar. Asu então pediu que aquilo fosse levado como uma promessa de que ao resolver tudo, Nihan se afastaria. Nihan ficou sozinha, revoltada consigo mesma, questionando sua própria burrice, se culpando por permitir que Asu cuidasse de Kemal. Do lado de fora, ao atravessar a rua, Asu disse a si mesma que já sabia como resolver aquele problema. Nesse momento, o Sr. Haki ligou para ela, perguntando se iria ao escritório. Asu confirmou e quis saber se havia algum problema, mas ele disse apenas que haveria uma reunião da diretoria e que queria deixar certas coisas claras. Tariq chegou à barbearia do pai pedindo para conversar mais tarde, pois estava com muito trabalho, mas o pai disse que seria direto. Entregou a ele a antiga roupa de barbeiro, pedindo que voltasse para o seu lugar e abandonasse aquele caminho que só lhe trouxe coisas ruins. Tariq se revoltou, perguntando se a culpa era toda dele, mas o pai respondeu que ele, como primogênito, sempre seria o porto seguro da família, o início de tudo, tanto nas coisas boas quanto nas ruins. Pediu que ele aceitasse isso e voltasse a ajudá-lo a consertar a família. Tariq segurou a mão do pai e disse que sempre seria seu filho, mas já havia escolhido seu caminho, e não seria no primeiro tombo que voltaria atrás. Pendurou a roupa novamente e foi embora. Nihan, sozinha no ateliê, começou a lembrar das palavras e, hesitante, digitou um número, pensou novamente e então ligou para Zerri, dizendo que precisava da ajuda dele, mas que Kemal não poderia saber. Zerri questionou como poderia ajudá-la sem contar para Kemal, mas ela insistiu, explicando que Taner tinha gravações e que precisavam encontrá-las, pedindo sua ajuda. Zerri perguntou por que ela havia ligado para ele, e Nihan respondeu que o considerava inteligente. Diante da insistência sobre o motivo de não envolver Kemal, ela explicou que quando estavam juntos, ela e Kemal fugiam da realidade, e por isso precisava resolver aquilo primeiro antes de contar. Zerri concordou, e a ligação foi encerrada. Zerri, inconformada com a situação, questionava por que todos agiam daquela maneira. A ideia de ter que trabalhar com Nihan e depois contar tudo para Kemal a incomodava profundamente. Kemal, por sua vez, parecia resignado, admitindo que pelo visto não conseguiria impedir Nihan. Nesse momento, Kemal recebeu uma ligação urgente sobre uma reunião da diretoria e precisou sair rapidamente. Antes de ir, pediu que cuidassem de Nihan, confiando sua ausência aos demais. Leila, que passava pelo corredor, aproveitou a oportunidade para entrar na sala de Onder e foi direta, dizendo que não estava ali para conversar, mas apenas para deixar um recado. Ela não queria estar no meio da relação conjugal dele. Não queria detalhes, conselhos ou confissões.
Deixou claro que não era terapeuta de casal nem amiga íntima para se envolver nesse tipo de drama. Onder tentou se justificar, mas Leila foi firme ao afirmar que ele deveria viver sua vida e deixá-la fora disso. Enquanto isso, Nihan chegava em casa e perguntava pela presença de Emir, mas a funcionária informou que ele não estava. Sem perder tempo, Nihan foi até o quarto dele, procurou algo, entrou no banheiro, revirando tudo em busca de pistas. No quarto de Ozan, ele permanecia distraído jogando videogame, sem mostrar qualquer sinal de interesse por responsabilidades, o que revelava sua atitude relaxada. Chamou Zeynep para jogar com ele, mas ela recusou, achando tudo muito entediante. Porém, ao perceber que Emir havia chegado, Zeynep ficou observando a movimentação. Emir entrou rapidamente e, sem dar ouvidos à funcionária que tentava alertá-lo sobre Nihan, foi direto ao quarto, onde a encontrou. Surpreso, perguntou o que ela fazia ali. Nihan disse que estava procurando por ele, mas Emir foi ríspido, mandando que saísse. No entanto, ela permaneceu, dizendo que sabia que ele estava com raiva, mas queria conversar. Emir a provocou, perguntando se ela contaria a Kemal sobre o que o marido havia feito, e se irritou ainda mais ao ver que ela o mencionava em tudo. Zeynep, do lado de fora, escutava a discussão. Emir insistiu para que Nihan saísse do quarto, mas ela se recusava, dizendo que independentemente do que acontecesse, ele não podia tratar sua esposa daquela forma. A tensão crescia entre eles, até que Emir a pegou pelo braço e a expulsou, irritado com o fato de ela só agora se lembrar de que era sua esposa. Nihan, porém, demonstrava um misto de tristeza e admiração, dizendo que gostava de vê-lo demonstrar sentimentos, pois isso mostrava que ele ainda tinha um coração, apesar de tudo. Ela saiu, e Emir ficou pensativo. Ao vê-la passar, Zeynep decidiu ir ao quarto de Emir. Ele ainda refletia sobre as palavras de Kemal sobre seu irmão, quando Zeynep bateu na porta. Emir, pensando ser Nihan, mandou que fosse embora, mas se surpreendeu ao ver que era sua irmã. Ela entrou e tentou entender o que o incomodava tanto, perguntando se tudo aquilo tinha a ver com Kemal. Disse que só queria ajudar, mas Emir não compreendia suas intenções. Zeynep se aproximou, colocou a mão no ombro dele e afirmou que ele era um solitário, alguém que aparentava força e poder, mas que no fundo, não tinha ninguém com quem contar, o que o tornava amargurado. Emir ouviu em silêncio, e ela finalizou dizendo que ele sempre poderia contar com ela. Enquanto isso, Nihan enviava uma mensagem a Kemal, avisando que havia conseguido o que ele queria e sugerindo um encontro à noite. Na reunião da diretoria, o Sr. RCK comunicou que 50% da empresa agora pertenciam à sobrinha e os outros 50% a Kemal. Relutante, Kemal hesitou, mas foi convencido por todos do conselho de que ele merecia aquilo e que era o melhor para a empresa. Diante da insistência, ele aceitou. Ao sair da sala, a sua aguardava e disse que também só soubera da decisão naquele dia. Comentou que sabia que ele relutaria, mas o tranquilizou, dizendo que seu tio queria não só que ele ficasse com a empresa, mas também que se casasse com ela. Kemal, direto, disse que isso nunca aconteceria, mas Assu não desistiu, dizendo que lutaria por ele, pois acreditava que um dia ele se apaixonaria por ela, assim como ela já era apaixonada por ele. Nihan, pensativa, lembrou das palavras de Taner e decidiu agir. Ligou para Zerri e disse que sabia por onde começar. Ele, jogando videogame, pediu silêncio e explicou que estava ocupado, sugerindo um encontro no dia seguinte. Nihan aceitou e propôs que se encontrassem na cafeteria. Depois de desligar, Zerri murmurou que estava em apuros e logo ligou para Kemal, avisando que havia enrolado Nihan para que não fosse naquele mesmo dia, já que ela estava com muita pressa. Kemal agradeceu e pediu para ser avisado caso ela ligasse novamente. No quarto, Emir afundava em sua tristeza e recebeu uma mensagem de Zeynep perguntando se ele estava bem. Ele ignorou e jogou o celular longe. Zeynep estava no quarto com Ozan assistindo desenho animado, mas estava visivelmente incomodada. Emir apareceu, perguntando se estavam vendo desenhos e se deitou na poltrona, dizendo que precisava de ajuda. Ozan, descontraído, brincou com a situação, perguntando se ele tinha bebido por estar triste ou feliz, e Emir respondeu que era apenas por curiosidade. Zeynep comentou que nunca conhecera alguém que bebesse por curiosidade, e Emir retrucou que talvez ela nunca tivesse ficado tão curiosa. Ozan o convidou para assistir com eles, mas Emir recusou. Zeynep brincou dizendo que precisariam de mais pipoca e Ozan saiu para buscar. Aproveitando a ausência de Ozan, Emir se aproximou de Zeynep, dizendo que estava alterado e insinuando que ela não devia ter ido até ali na frente do marido.
Zeynep se irritou afirmando que não era brinquedo de ninguém. Emir insistiu, afirmando que agora era tarde demais, mas foi interrompido com a chegada de Ozan. Rapidamente, Emir pegou a pipoca e ironizou, desejando que o casal aproveitasse. Ao sair, disse que ia vomitar. Zeynep chamou Ozan de volta, dizendo que ele estava perdendo o filme, encerrando mais um dia conturbado.